A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Jonas, no capítulo 1, versos 1 ao 3, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você é o seguinte: não adianta fugir. Procurei o significado, o conceito do verbo fugir para dar uma base para a nossa reflexão. Encontrei desviar-se precipitadamente, distanciar-se de uma situação de perigo, de uma situação de alguém, enfim, desviar-se e distanciar-se. Nós sabemos que na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada do dia a dia, nos deparamos com muitas fugas. Nós imprimimos fugas em nossas vidas. Fuga da realidade, fuga da responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser um profissional, de ser um filho. Todos nós temos responsabilidades e muitas das vezes fugimos dessas responsabilidades. Muitas das vezes fugimos da realidade. Não queremos enfrentar a realidade que estamos vivendo, achando melhor fugir dela. Muitas das vezes fugimos do chamado que Deus tem para as nossas vidas, do chamado no reino de Deus. Muitas das vezes fugimos do inimigo. Muitas das vezes queremos fugir de Deus. Falo queremos, porque de Deus não tem como fugirmos da presença. E geralmente a fuga, ela está associada ao medo. Medo de alguma coisa. É medo de críticas, medo de perseguição, muitas das vezes medo de errar, medo de decepcionar alguém, medo da morte, medo de sermos assaltados, medo de sermos alvo de uma bala perdida, medo do desconhecido. Então o medo geralmente ocasiona na vida do ser humano a fuga. Ele foge daquilo para não sofrer com aquilo que ele ainda não enfrentou e não foi concreto em sua vida. Essa palavra, ela tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o verbo fugir. Jonas era um profeta de Deus na terra. E como tal, ele sempre deveria estar atento e pronto para falar as palavras que o Senhor colocasse em seu coração. Ele tinha um chamado. O chamado de Jonas era: você é um profeta. Então fique ligado que muitas das vezes terei que falar por intermédio da sua boca. A missão de Jonas, que Deus deu a Jonas, e ele fugiu dela, era exortar a cidade de Nínive. O pecado dessa cidade, o que estava acontecendo nessa cidade, chegou aos céus, diante de Deus, como uma afronta, como algo cheirando mal, tamanho pecado que existia naquela cidade. E a missão de Jonas era uma missão tão importante, uma missão tão nobre, de se deslocar até aquele lugar e dizer que aquele povo deveria se arrepender dos seus pecados. Era essa a palavra que Deus iria colocar na boca de Jonas. Essa era a missão. Jonas fugiu dela. Jonas quis se eximir desta responsabilidade. Mas as consequências vieram. No livro de Jonas fala que ele foi o navio onde ele estava, onde ele fugiu, passou por dificuldades no mar, a tal ponto daqueles que trabalhavam no navio ficarem achando que não iriam sobreviver, lançaram sorte, e essa sorte caiu justamente em Jonas, porque eles estavam achando que alguém que estava naquele navio era o responsável por aquilo. E Jonas realmente disse que
Ele estava com uma missão e não quis, fugiu dela. E ele foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Lá dentro ele se arrependeu, lá dentro ele orou, lá dentro ele buscou a presença do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e ele foi lançado em terra firme. Chegando lá em Nínive, ele pregou, ele obedeceu a palavra de Deus e trouxe àquele povo a palavra forte para que eles pudessem se arrepender, porque Deus iria destruir aquela cidade se não houvesse arrependimento. E houve o arrependimento. E o arrependimento só foi possível porque Jonas estava lá para falar a palavra de Deus de exortação. E assim foi. Quando nós lemos esse texto de uma maneira mais profunda, nós conseguimos tirar ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu trago para a nossa reflexão, caro ouvinte, é que não adianta fugir da presença de Deus. Ele nunca desistirá de nós. Ele sempre irá se apresentar para cada um de nós e mostrar o verdadeiro caminho. Vai ser algo insistente. Vai ser algo que vai mostrar para cada um de nós que Ele não desiste de nós. Não adianta fugir da presença dEle. Não adianta. Acredite, segundo o ensinamento, acredite no chamado de Deus para a sua vida. Cada um tem um chamado. O chamado de Jonas era chamado de ser profeta. Ele estava fugindo desta responsabilidade. Então não fuja da responsabilidade, do chamado que você tem diante de Deus. Acredite nesse chamado. Terceiro ensinamento, esforça-te em manter a comunhão com Deus, para que você consiga entender o chamado, a voz de Deus no seu coração. Para isso você precisa orar, para isso você precisa escutar a palavra de Deus, para que isso venha alimentar a sua vida. Podemos ser, quarto ensinamento, podemos ser usados por Deus para mudar vidas, para mudar situações, para mudar circunstâncias, para mudar planos. Deus pode nos usar. Deus usou Jonas. Ele fugiu desta responsabilidade no início, mas Deus usou Jonas. E a missão de Jonas trouxe àquela cidade a transformação, o arrependimento. E Deus não destruiu. Assim Deus quer fazer por meio das nossas vidas. Ele quer nos usar para que esta palavra, a palavra de exortação, a palavra de conforto, a palavra de alegria, possa chegar aos corações e isso causar uma transformação. Transformação essa que vai levar as pessoas a uma vida melhor, a uma vida de proximidade com Deus, a uma vida abençoada no lar, a uma vida abençoada no trabalho. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as circunstâncias que estão diante de nós. Quinto, valorize o seu chamado. Valorize o chamado que Deus tem para a sua vida. Nós somos experts em olhar a grama do vizinho. Nunca olhamos o nosso quadrado. Muitas das vezes nos comparamos. Aquela pessoa tem um dom X, Y, Z. Ela fala de uma maneira tão diferente. Por que eu não falo igual a ela? Por que eu não sou um exímio pregador? Por que eu não sou um exímio professor da palavra de Deus? Por que eu não... A minha oração é assim, é assado? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não faço igual? Sabe por quê? Porque o chamado que Deus tem para a sua vida é diferente do chamado que Ele tem para a minha vida. O seu talento que Ele te deu é na medida certa. Porque o fim proveitoso de tudo isso, caro ouvinte, é que Ele seja glorificado, é que Deus seja exaltado, é que vidas sejam transformadas, é que vidas sejam abençoadas. O talento que Deus dá para cada um de nós, o chamado que Ele tem para cada um de nós, não implica em que você será exaltado, em que você será reconhecido. Muito pelo contrário, João Batista já dizia: importa que o Senhor cresça e eu diminua. E é um privilégio poder
estar no centro da vontade de Deus, é um privilégio ter um chamado no reino de Deus, é um privilégio, assim como Jonas foi privilegiado em ser um profeta de Deus, em falar aquilo que Deus mandava. Nós também temos a oportunidade de sermos privilegiados, mas para isso basta buscarmos a presença de Deus. Eu não sei qual é o meu chamado, você pode estar se perguntando. Pergunte a Deus. Deus vai lhe responder, Deus vai lhe mostrar. Mas Deus só chama aqueles que procuram andar segundo os seus propósitos, os seus princípios. Deus não vai chamar pessoas, Ele pode até usar pessoas sem elas mesmo saberem que estão sendo usadas para atingir um fim proveitoso. Mas eu imagino que salutar é ser usado por Deus sabendo que Ele está lhe usando. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso, se você porventura ainda não tem um compromisso com Jesus, compromisso com Deus, é a hora. Porque você tem potencial para que Deus faça o chamado dele na sua vida se cumprir. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Então, caro ouvinte, esses ensinamentos são importantes. Mas o principal, o cerne de tudo isso, é para mostrar que não adianta se esconder no fundo do navio. Não adianta se esconder da presença de Deus. Ela vai lhe achar. Eu estou desviado, não tenho mais compromisso com Deus. A palavra de Deus vai lhe encontrar. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele estava convicto de que iria destruir a cidade de Nínive. Mas a palavra usada por meio do profeta Jonas alcançou os corações e houve arrependimento naquela cidade. E Deus se arrependeu e disse: não irei destruir, porque houve arrependimento. Tantas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Tantas pessoas precisam ser impactadas pelos princípios que estão contidos na palavra de Deus. Para isso, Ele precisa de pessoas. E pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade. Não adianta fugir, caro ouvinte. Não adianta fugir. De Deus não adianta fugir. E Ele também nos ajuda a vencer os medos que se colocam diante de nós. Se você está com algum medo em sua vida, você pode ter certeza que Deus está disposto a lhe dar a vitória que você necessita, a ser a segurança que você precisa. O medo não pode fazer com que você fuja da realidade. Se você está enfrentando problemas na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, não fuja desta realidade. Não fuja. Procure a Deus, porque Ele vai lhe capacitar, vai, no momento certo, lhe conceder a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Que esta palavra possa frutificar no seu coração e trazer à existência aquilo que não existe ainda. Em nome de Jesus. Amém.